Antônio e hoje eu fiz um vídeo para falar um pouco sobre a Guerra dos Canudos, que aconteceu no final do século XIX, no sertão da Bahia, retratado num épico da leitura brasileira chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha, um jornalista militar e escritor com expediente de guerra para jornais da época. Período de crise na Europa, o que fez com que o café brasileiro deixasse de ser exportado em grande quantidade. No nosso país, o cenário era o seguinte: a República recém-inaugurada, lembrando que a proclamação da República aconteceu pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, era governada por militares e passou por um período de 4 anos sem uma Constituição Federal. Já pensou? Um país com 4 anos sem Constituição? Onde já se viu, hein? Agora é o seguinte: a economia do Brasil sofria alguns efeitos da crise do encilhamento, que ocorreu no final da monarquia e no início da república. Mais precisamente, no governo de Deodoro da Fonseca, tendo Rui Barbosa como seu ministro da Fazenda. Nesta época, ele, o Rui Barbosa, abriu crédito para a industrialização do país, mas acabou gerando o aumento da inflação e dos impostos. Atualmente, a abolição da escravidão gerou um grande número, mas um grande número mesmo, de pessoas desempregadas e sem terra. A seca na região piorava a miséria dos sertanejos, que desanimados passaram a seguir um homem conhecido como Antônio Conselheiro, uma espécie de líder religioso, de líder religioso nascido no Ceará, em 1830, mas se eu não me engano, 13 de março de 1830, e que se tornou peregrino na década de 1860, no sertão da Bahia. O Antônio Conselheiro decidiu morar no povoado de Canudos em 1893, já perto de sua morte, onde pretendia construir uma igreja. Sim, uma igreja. Ele era um fanático religioso perseguido pelas autoridades, porque ele era contra a república, que separava o governo da igreja, e ele queria a volta da monarquia. O povoado de Canudos passou a se chamar Belo Monte, que foi fundado pelo Antônio Conselheiro. Os integrantes da comunidade, criada pelo Antônio Conselheiro, eram conhecidos como fanáticos religiosos monarquistas, que viviam praticamente isolados do resto do país, que era meio que um país, era meio que uma enclave, um país dentro de outro país, só que não era, né? Aí não tinha recolhimento de impostos, sem lei, sem nada. Era uma espécie de comunismo, socialismo, sei lá, onde tudo era de todos. Exemplo, se a casa era minha, era do meu vizinho, e a casa do meu vizinho também era minha. Era mais ou menos assim naquela época. Só que daí, o trabalho era para eles próprios, e o governo não participava disso. Por isso, eles eram considerados pelo governo, pelos latifundiários e pela própria igreja, como uma ameaça. Sim. São 4 batalhas ao todo. A primeira aconteceu em outubro de 1896 e começou por causa de um boato que chegou na cidade de Juazeiro. Diziam que Belo Monte preparava um ataque contra Juazeiro, porque essa cidade de Juazeiro ficou de entregar madeira para Belo Monte e não entregou. Antônio Conselheiro precisava dessa madeira para construir a igreja de Belo Monte. Esse ataque a Juazeiro nem chegou a acontecer antes da polícia. A polícia atacou Belo Monte com uns 100 soldados, mas saiu derrotada. A polícia perdeu. A segunda batalha aconteceu em janeiro de 1897, mas com mais de 200 soldados. Esta vez, foi o povoado que se defendeu com mais força, porque tinha as armas retiradas dos soldados da primeira batalha e venceram a luta. A disputa, que era regional, passou a preocupar o governo federal. A batalha aconteceu em março de 1897, que era 2 meses depois. O presidente Prudente de Moraes enviava mais de 1.300 soldados, mas o lado dos seguidores de Antônio Conselheiro também aumentou, assim como as armas. Em sangrenta batalha, a tropa do governo foi derrotada. Em 1897, inicia-se a quarta e última batalha, com mais de 4.000 soldados do exército brasileiro, que conseguem cercar a região de Belo Monte, mas os suprimentos eram fracos, né?
E a tropa sofre com a fome. Em setembro, a situação começa a virar para o exército, né? Antônio Conselheiro veio a morrer de fraqueza e diarreia por causa de má alimentação e seus seguidores abalados se enfraqueceram. O exército prometeu aos populares que eles seriam libertos caso entregassem, mas era fake, porque mataram todos de forma cruel, homens, mulheres, crianças, animais, tudo o que você podia imaginar, ser vivo. Todos eram degolados em cerca de 5.200 casas queimadas. Desenterraram o Antônio Conselheiro, decapitaram, cortaram a cabeça, queimaram o corpo. Esse foi considerado o maior massacre em território nacional, com a morte de mais de 25.000 pessoas. E é isso, pessoal. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. E um beijo, tchau, um forte abraço. Lá na época, tava a crise do encilhamento, que deu a crise na Europa e deu aqui no Brasil, porque a Europa não exportava mais o café do Brasil. Não comprava também mais.